Fala aí galerinha boa, estamos de volta e no vídeo de hoje bora trocar uma ideia sobre os 5 melhores FPS para o Game Boy Advance. É isso mesmo gente, FPS para o Game Boy Advance e acredite se quiser são bons. Já vamos pro vídeo, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha pro YouTube entender conteúdo bacana e aquele comentário. Eu sou o Leandro e voltamos depois da vinheta. Game Boy Advance, ou GBA para os íntimos, não é um console conhecido por ter muitos jogos de FPS, First Person Shooter. Uma das principais limitações do Game Boy Advance é a tela pequena e a resolução relativamente baixa. Isso significa que os jogos FPS no GBA tendem a ter gráficos 2D ou gráficos 3D simplificados em comparação com outros jogos FPS de consoles mais avançados. Além disso, os controles limitados do Game Boy Advance, com apenas 4 botões principais e um direcional, podem tornar a jogabilidade menos precisa e menos confortável do que os controles com mais botões ou mais ergonômicos. Esse portátil da Nintendo conta com um processador ARM de 32 bits e 32 KB de memória RAM, além de uma tela colorida de 2,9 polegadas. No entanto, os jogos FPS para o Game Boy Advance podem ser ainda divertidos e desafiadores, especialmente para jogadores que gostam do estilo retrô dos jogos FPS dos anos 90. E é interessantíssimo pensar que alguns deles, inclusive, possuem opção multiplayer, ou seja, só você conectar ali o cabo Link e se divertir à vontade com seus amigos. Atualmente também existe a opção de fazer a mesma conexão multiplayer por meio de emuladores. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos 5 melhores FPS para o Game Boy Advance. Então bora começar essa lista muito bem com Doom, afinal de contas, esse título foi portado até para exame de gravidez e porque não existiria para Game Boy Advance. Doom é um jogo clássico FPS originalmente lançado em 1993 para PC. O jogo foi portado para vários consoles, incluindo o Game Boy Advance em 2001. A versão de GBA apresenta a mesma jogabilidade do original, onde o jogador controla um fuzileiro espacial solitário na luta contra hordas de demônios e monstros em instalações abandonadas em Marte. O jogo possui vários níveis, cada um com seu próprio conjunto de monstros e obstáculos. O objetivo do jogador é alcançar a saída de cada nível enquanto luta contra vários inimigos. Essa versão conta com um modo multiplayer que permite que até 2 jogadores joguem juntos usando o cabo de ligação do GBA. O jogo tem gráficos e sons atualizados em relação ao original de 1993, mas em comparação aos jogos modernos de FPS, os gráficos e a jogabilidade são bastante limitados. No entanto, para os fãs de jogos clássicos e nostálgicos, Doom do Game Boy Advance é uma excelente escolha. Seja pela nostalgia ou simplesmente para dizer que jogou Doom em mais uma plataforma, tipo colecionar quantos lugares você já jogou Doom, com certeza esse título vale super a pena ser jogado. O próximo item da nossa lista é um pouquinho desconhecido, mas não deixa de ser bastante interessante. X vs Sever é um jogo de FPS para Game Boy Advance que foi lançado em 2001. O jogo é baseado em um filme de ação de 2002. Olha que interessante, lançaram antes do jogo para poder ali já ir aquecendo o pessoal para assistir o filme. O mesmo nome e apresenta os personagens principais, olha, nossa, X e Sever. Nesse título o jogador pode escolher jogar com um ou com 2 personagens, e deve lutar contra uma organização terrorista que está tentando roubar armas nucleares. O título possui vários modos de jogo, incluindo História, onde o jogador segue a trama do filme, e um modo multiplayer que permite 2 jogadores joguem juntos utilizando o cabo de ligação do GBA. E eu acho interessantíssima essa oportunidade, essa tentativa que a Nintendo sempre teve de tentar fazer os portáteis deles conversarem entre si. Esse título possui gráficos 3D decentes para um jogo de Game Boy Advance, e controles simples e fáceis de usar. A jogabilidade é bastante linear, com o jogador passando por vários níveis e enfrentando inimigos. Esse título também possui algumas características interessantes, como o uso de dispositivos de visão noturna e a possibilidade de escolher entre uma variedade de armas. No geral, X vs Sever pode ser uma opção divertida para jogadores que gostem dos jogos FPS com uma história interessante e um bom modo multiplayer.
Medal of Honor Underground. Vou falar pra vocês que esse daí eu joguei muito no PlayStation 1. Apesar de todas as limitações de hardware, todas as diferenças que tem entre os dois consoles, eles tentaram fazer algo bem fiel, lembrando dentro das limitações do console. Lançado para Game Boy Advance em 2002, o jogo é uma sequência de Medal of Honor, lançado para PlayStation 1 em 1999. Nesse título, o jogador assume o papel de Manon Baptiste, um agente da resistência francesa que luta contra as forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O jogo possui diversos níveis que se passam em várias localizações da Europa, incluindo Paris, Noruega e Alemanha. Ele possui uma jogabilidade clássica FPS, onde o jogador deve lutar contra inimigos enquanto avança pelos níveis. O título também possui uma grande variedade de armas, incluindo pistolas, rifles, metralhadoras, granadas, e o jogador também pode usar diversos objetos do cenário para se cobrir enquanto os inimigos atiram nele. Medal of Honor Underground do GBA possui gráficos 2D decentes e um som de qualidade. Os controles são simples e fáceis de usar, e o jogo possui uma boa dificuldade para manter o jogador desafiado. No geral, Medal of Honor Underground é uma boa escolha para fãs de jogos do tipo FPS que gostam da temática Segunda Guerra Mundial e de uma história bem envolvente. James Bond 007 Nightfire é um jogo de FPS lançado para Game Boy Advance em 2002. O título é baseado no filme homônimo e é o segundo jogo de James Bond para o Game Boy Advance. Nesse título, o jogador assume o papel do espião mais famoso do mundo, que na minha opinião é até um paradoxo para a profissão dele, e deve completar várias missões em locais diferentes ao redor do mundo. O jogo apresenta uma grande variedade de armas, veículos e gadgets que o jogador pode ou deve utilizar para cumprir as missões. Esse título também possui um modo multiplayer que permite que dois jogadores joguem juntos usando o cabo de ligação do GBA. Até agora, só gabaritamos o multiplayer em todos os jogos dessa lista. Esse modo multijogador apresenta vários tipos de jogos, como Deathmatch, Captura de Bandeira e Escolta. James Bond 007 Nightfire do GBA possui gráficos 2D decentes e som de qualidade. Os controles são simples e fáceis de usar, e o jogo possui uma boa dificuldade para manter o jogador bem entretido. A jogabilidade é bastante linear, mas as missões são variadas e mantêm o jogador engajado na trama. No geral, James Bond 007 Nightfire é uma boa escolha para os fãs de FPS que gostam de títulos com temática de espionagem e ação rápida. Sem falar que, na minha opinião, possui os melhores gráficos nessa lista e uma variedade bem grande nas missões, ou seja, merece ser jogado. E para fechar essa lista com chave de platina, não poderíamos trazer nada que não fosse no mínimo do gabarito de Duke Nukem. E eu gostei bastante de conhecer esse título quando fui fazer a pesquisa para esse vídeo, porque eu achei ele bem parecido com a versão lançada somente no Brasil pela Tectoy para o Mega Drive. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre essa versão, beleza? Duke Nukem Advance é um jogo de FPS lançado para Game Boy Advance em 2002. O jogo é uma continuação do popular jogo de PC Duke Nukem 3D. Nesse título, o jogador controla, obviamente, Duke Nukem, um herói de ação que deve lutar contra alienígenas invasores que estão tentando conquistar a Terra. O jogo apresenta vários níveis, cada um com seu próprio conjunto de monstros e obstáculos. Na verdade, repete bastante. Quase sempre você vai ter aquele bicho que parece uma formiga, que usa uma pistolinha, ou o policial porco que usa uma 12. Mas é claro que não se limita só a isso. Tem também aquele alienígena que está um pouquinho ali com sobrepeso, tem que usar uma plataforma de gravitacional, tem aquela lagartixa que usa uma metralhadora, entre outros. A versão de GBA possui gráficos 2D decentes e um som de qualidade. Os controles também são bem simples e fáceis de usar, como a gente falou anteriormente no início do vídeo, não tem muito botão para criar uma jogabilidade mais complexa. Mesmo assim, os desenvolvedores conseguiram fazer uma gameplay bem divertida. No geral, Duke Nukem Advance é uma boa escolha para fãs de jogos de FPS que curtem uma ação rápida e divertida com uma variedade bem ampla de armas e de inimigos. É isso aí, galerinha boa, esses foram os 5 melhores FPS para o Game Boy Advance. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o joinha para o YouTube entender conteúdo bacana e aquele comentário. Até a próxima!